Começa agora o Revista TST. Tudo que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho você acompanha aqui. E na sua revista eletrônica de hoje, Seção 1 de dissídios individuais julga pedido de horas extras por tempo gasto com troca de uniforme. Trabalhador que teve carimbo de cancelado na carteira de trabalho não será indenizado. No quadro Quero Post, uma reportagem especial sobre mudança de função. E saiba como funciona o Achados e Perdidos do TST, que guarda muita coisa curiosa esquecida no tribunal. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. Um trabalhador de uma indústria têxtil recorreu à justiça para ter reconhecido o direito às horas extras referentes ao tempo gasto com a troca de uniforme. O caso foi julgado pela Seção 1 de dissídios individuais do TST. Veja na reportagem qual foi a decisão dos ministros. O trabalhador disse que tinha que pegar o transporte fornecido pela empresa a 1h20 da tarde. Já no local de atuação, ele se dirigia ao vestiário, colocava o uniforme, os equipamentos de proteção individual e tinha que aguardar para bater o ponto, o que deveria ser feito a 1h50 da tarde. Já a saída tinha que ser registrada antes de retirar o uniforme e os EPIs. A jornada de trabalho terminava às 10h09 da noite. Mas os trabalhadores do turno aguardavam um ônibus da empresa, que só saía em torno de 10h25 da noite. Ou seja, ele chegava para trabalhar 30 minutos antes do início oficial do expediente e concluía efetivamente a jornada cerca de 15 minutos depois de ter batido o ponto. Em defesa, a empresa argumentou que o empregado, ao chegar no local de trabalho, gastava até 5 minutos para bater o ponto eletrônico. Ao encerrar a jornada, ele gastava o mesmo tempo para registrar a saída. Os trechos percorridos pelo trabalhador, de acordo com a empresa, não demandavam mais que 3 minutos. E esse tempo não deveria ser considerado à disposição da empresa, porque o trabalhador não aguardava ou executava ordens. Os argumentos da empresa foram aceitos pelo Tribunal Regional do Trabalho de Origem, que negou o pedido de horas extras. Mas a decisão foi revista na terceira turma do TST por contrariedade à súmula 366. De acordo com o entendimento, não são computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Ultrapassado esse tempo, os minutos correspondentes devem ser pagos como extra, não importando se foram usados para a troca de uniforme, lanche ou higiene pessoal. Na seção 1 de dissídios individuais do TST, os ministros não aceitaram o argumento da empresa de que a terceira turma do TST, ao modificar a decisão do TRT de origem, reviu fatos e provas, contrariando a súmula 126 do TST. O relator do caso na SDI1, ministro José Roberto Freire Pimenta, ressaltou que a turma agiu corretamente, porque se baseou no quadro fático delineado na própria decisão do regional, que apontou que o trabalhador chegava com 30 minutos de antecedência e saía da empresa 15 minutos após o término do expediente. O tempo era destinado à troca de uniforme, ponto e lanche. O ministro relator enfatizou que o Tribunal Regional do Trabalho, ao excluir a empresa da condenação ao pagamento pelos minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, contrariou a súmula 366. Contraria o entendimento consagrado na súmula 366 do Tribunal Superior do Trabalho, decisão proferida pela Corte de Origem no sentido de que o tempo gasto com troca de uniforme, alimentação e espera pela condução fornecida pela empresa, não pode ser considerado como tempo à disposição do empregador, sob o fundamento de que o reclamante não estaria aguardando ou executando ordens da reclamada no referido período. E detalhes dos principais julgamentos do tribunal você encontra no nosso site. Acesse tst.jus.br. E também teve julgamento importante na sessão de dissídios coletivos do TST. O repórter Alexandre Matula acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações. Olá, Matula, o que você traz de destaque da SDC? Olá, Ana Amélia. A sessão de dissídios coletivos aqui do TST reformou uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul relativa a atividades de empregados do Clube de Futebol Internacional de Porto Alegre. Os ministros decidiram que uma cláusula de remuneração
já aplicada há 30 anos, mas questionada em uma ação anulatória do Ministério Público do Trabalho, é válida porque é benéfica ao trabalhador, de acordo com a cláusula 58, que faz parte de um acordo coletivo. Os empregados podem manter com o empregador uma segunda relação de trabalho totalmente diversa da relação de emprego inicial e, assim, prestar outros tipos de serviços. As tarefas, como são chamadas essas atividades extras, são facultativas, ou seja, o trabalhador só precisa fazer esse serviço se quiser. Assim, não se caracteriza a relação de emprego e o pagamento é feito à parte da remuneração prevista em contrato. Mas, Ana Amélia, aqui no TST, essa cláusula questionada pelo Ministério Público do Trabalho foi considerada válida pelos ministros, porque eles julgaram que ela traz mais benefícios para o trabalhador. Ana Amélia. Tá certo, Matula. Muito obrigada pelas informações. Bom, e veja agora a reportagem completa sobre o julgamento desse caso. A ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho apontava desvirtuamento da relação de emprego. De acordo com a ação, as atividades desempenhadas nas chamadas tarefas dentro do estádio Beira Rio, que é do clube, na verdade representariam uma extensão do contrato de trabalho e não um serviço à parte, como prevê o acordo coletivo. Assim, o TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, anulou a cláusula. Na defesa, o clube argumentou que os trabalhadores não eram obrigados a prestar o serviço e que a remuneração no modelo tarefa era mais vantajosa porque o valor pago pela hora trabalhada era mais do que o dobro do valor pago pelas horas extras. No TST, o recurso do Internacional teve a relatoria da ministra Maria Cristina Peduzzi, que reformou a decisão por considerar que a cláusula convencional tem benefícios econômicos que ultrapassam os prejuízos alegados. O ministro Maurício Godinho Delgado foi o único que divergiu. Nós que gostamos de futebol e assistimos toda quarta-feira à noite e todo domingo sabemos que os estádios não são mais chamados estádios, são chamados arenas multiuso. Então agora, o trabalhador ele será empregado apenas enquanto ele estiver cuidando do futebol. As demais funções da arena multiuso, ele passa a ser, não sei o nome, eventual, diarista. Não, eu acho que é uma porta muito perigosa, me parece, mas, de toda maneira, eu fico vencido, eu peço para registrar o meu voto vencido. Os demais ministros da SDC seguiram a relatora. E daqui a pouco, Quero Post, uma reportagem especial sobre mudança de função. O Revista TST está de volta e chegou a hora do giro pelas turmas com alguns dos casos mais recentes julgados no tribunal. E o nosso giro começa com o destaque da segunda turma. Uma multinacional que faz consultoria foi condenada a pagar indenização por dano moral a uma psicóloga e 2 colegas dela que foram xingadas por e-mail por um superior. A mensagem, inclusive, circulou por vários setores da empresa, prejudicando a imagem das trabalhadoras. O TRT da Bahia havia considerado o comportamento do chefe ofensivo, mas isentou a empresa de pagar indenização por entender que se tratou de uma conversa particular. Mas no TST, o entendimento foi diferente. Para a segunda turma, a empresa é responsável pelos atos praticados pelos empregados. Por isso, as trabalhadoras vão ser indenizadas em R$20 mil. E a quarta turma do TST isentou uma doméstica autônoma e a contratante dela de pagarem contribuição previdenciária. O caso chegou à Justiça depois que a União apresentou recurso contra a decisão que impediu a incidência de contribuições previdenciárias sobre valor de acordo judicial em relação a trabalho doméstico sem vínculo de emprego. Ao negar o recurso, a quarta turma entendeu que a receptora dos serviços não empregava a doméstica, nem era empresa ou entidade similar. Além
disso, seria ilegal impor à contratante o recolhimento de contribuição previdenciária, porque ela é pessoa física, contribuinte individual e não existe prova de que exercia atividade econômica. A decisão foi unânime. E um trabalhador que teve carimbo de cancelado na carteira de trabalho não vai ser indenizado. A decisão é da 7ª turma do TST. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná havia condenado a empresa ao pagamento de R$1.000 de indenização pela anotação na carteira. O empregado havia sido contratado e demitido na mesma data, antes mesmo da realização de exame admissional. Para o TRT, o carimbo foi prejudicial ao trabalhador, que a cada novo contrato poderia ser questionado sobre as anotações realizadas. Mas, para o relator do processo na 7ª turma do TST, ministro Cláudio Brandão, a conduta da empresa foi lícita, já que cancelou a contratação diante da ausência do trabalhador na data combinada para o início das atividades. A decisão foi unânime. E o nosso giro de notícias continua. Vamos conferir agora um caso julgado pela 3ª turma. Após a avaliação de recurso, ficou mantido o pagamento de indenização por dano existencial no valor de R$20.000 a uma ex-empregada da América Latina Logística Malha Sul, devido à jornada excessiva de trabalho. Ao condenar a empresa em segunda instância, o TRT do Rio Grande do Sul constatou no processo que a rotina puxada de trabalho teria causado, inclusive, o fim do casamento da trabalhadora. Para o ministro Alberto Bresciani, relator do recurso da empresa no TST, as excessivas jornadas da trabalhadora configuraram efetivo abuso de direito. E essa notícia foi compartilhada no Facebook por mais de 2.400 pessoas e quase 300 comentaram a decisão. A Angélica Calgaro, por exemplo, disse que é bom saber que o dano existencial está sendo reconhecido e indenizado. E você quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E por falar em redes sociais, chegou a hora do quadro Quero Post. Pelo Facebook, a Joyce Figueiredo disse ter dúvidas a respeito de mudança de função. Ela escreveu: segundo o artigo 468 da CLT, o empregado tem o direito de somente trabalhar no serviço que for definido em contrato. Mas a empresa tem o direito de mudar o trabalhador de função? Em quais circunstâncias? Quem responde é a ministra do TST, Delaide Miranda Arantes. Acompanhe na reportagem. O contrato individual de trabalho é o acordo que define direitos e deveres do trabalhador no emprego. A princípio, o empregado contratado para exercer uma função deve permanecer nela. Mas essas condições podem ser alteradas desde que sejam aceitas pelo empregado. É o que a lei chama de mútuo consentimento. A mudança também não pode trazer prejuízos ao trabalhador, sob o risco de anular a cláusula que comprometer essa garantia. Pela CLT, o empregador também não pode transferir o empregado para outra cidade sem o consentimento dele, caso a nova localidade não esteja expressa no contrato. Segundo a ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, nesse caso o trabalhador pode rejeitar a transferência sem qualquer prejuízo para a relação de trabalho. O custo de vida naquela cidade pode ser bem mais alto, né? O trabalhador pode ter filhos e o custo com a educação pode ser mais alto também, né? As condições de trabalho naquela localidade, embora a empresa seja a mesma, as condições de trabalho podem ser outras. A transferência só será legal caso a empresa feche as portas. Nessa situação, o empregado pode ser remanejado. Naquela localidade tem um trabalhador, podemos assim dizer, um trabalhador, uma gestante ou um dirigente sindical que tem até garantia de emprego e não tem como mais garantir o emprego naquela localidade. Então, as exceções, elas são destinadas a compatibilizar o emprego em situações determinadas. Ainda sobre mudanças no contrato, a ministra lembra que o empregado pode recusar alterações, mas o aconselhável é que ele sempre justifique a negativa. É importante que ele justifique as razões pelas quais ele recusa, né?
e essas razões é importante que tenha critérios bastante objetivos para a recusa, né, para que ele não venha também perder o emprego em função dessa recusa. Mas tem o caso de mudança de contrato em que o patrão não precisa do consentimento do empregado. Trata-se do cargo de confiança, que pode ser retirado a qualquer momento do trabalhador. A lei trabalhista permite que o empregador altere a função para o cargo de origem sem ferir o contrato de trabalho. A gratificação pode ou não ser retirada. Podemos analisar como a excepcionalidade, porque aí sim, revestido para o cargo efetivo, ele pode ter suprimida ou retirada a gratificação, aquela gratificação que ele ganhava. A não ser que ele já venha exercendo aquele cargo por 10 anos ou mais. Aí não, aí a reversão não implica na retirada da gratificação, a gratificação incorpora. Essa foi a evolução da nossa jurisprudência. Se o patrão não aceitar a recusa do empregado e prejudicá-lo mudando os benefícios já concedidos, a jornada de trabalho ou até mesmo o salário, podem ser adotadas algumas medidas ou até a formalização de um processo trabalhista. Eu sugeriria, como primeira ação do empregado, um diálogo com o empregador, né, para tentar restabelecer a situação. Não conseguindo restabelecer a situação, o trabalhador deve procurar a sua entidade sindical, e, se for o caso, ingressar com uma reclamatória trabalhista. E a entrevista completa sobre esse assunto com a ministra Adelaide Miranda Arantes, você confere no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. E depois do intervalo, saiba como funcionam achados e perdidos do TST e veja quanta coisa curiosa já foi deixada no tribunal. E chegou a hora do quadro Por Dentro do TST. Você sabia que o Tribunal Superior do Trabalho tem um setor responsável por armazenar objetos esquecidos nas dependências do tribunal? No local, tudo é catalogado e guardado para facilitar a localização pelos donos. E veja só quanta coisa curiosa já foi deixada no tribunal. É muita gente! Mais de 4.200 pessoas passam diariamente pelo Tribunal Superior do Trabalho. São servidores, terceirizados, estagiários e visitantes. Nesse intenso vai e vem, com pressa ou na distração, muita coisa é deixada para trás. Dentro dos armários da seção de achados e perdidos tem de tudo. Além da sacola retornável que nunca retornou para o dono, há uma grande quantidade de casacos, cachecóis e uma variedade de guarda-chuvas, de diferentes tamanhos e estampas. Nas prateleiras também há bandejas cheias de óculos ao lado de livros de direito do trabalho. E não é que tem gente que esquece até dinheiro. Olha só, são diversos objetos, mas alguns chamam mais a atenção. Como alguém conseguiu voltar para casa sem se dar conta que esqueceu a bengala? Agora imagine perder a aliança, ainda mais essa aqui de ouro, ou a certidão de casamento. Olha só, Williander e Rejane, o documento de vocês está aqui, ó, desde 2013. Os agentes de segurança do tribunal até que tentaram, mas não conseguiram localizar os donos dessa infinidade de carteiras de identidade, de motorista, crachás e cartões bancários. A quantidade de documentos pessoais esquecidos só perde para o número de celulares encontrados. Apesar de serem os mais perdidos, os aparelhos de telefone são também os que são mais facilmente recuperados. Sabe os lugares mais comuns onde esses itens são deixados? Nos locais de grande movimento. No térreo, os objetos são esquecidos geralmente nos aparelhos de raio-x. No mezanino,
perto dos caixas eletrônicos e no último andar do tribunal, nas mesas do restaurante. Muita coisa também é encontrada nos outros andares, dentro dos banheiros. Uma lista com o controle de tudo o que é achado facilita a identificação e a devolução do material. Isso quando os donos aparecem. A pessoa que achou algum objeto vem e a gente cadastra a numeração dele, o local que ele foi encontrado, as características e o agente de segurança que recebeu esse objeto. Aí, caso o dono sinta falta e venha buscar, a gente pergunta algumas características do objeto, como cor, tamanho, para a pessoa, assim, para ver se realmente aquele objeto é da pessoa, né? Os pertences localizados mais recentemente são guardados longe dos mais antigos durante 3 semanas. Tempo médio que geralmente as pessoas levam para vir até o Achados e Perdidos, em busca do que perderam. A gente deixa os objetos próximo ali à mesa, no prazo assim, no máximo 1 mês. Passou de 1 mês, é bem difícil a pessoa vir buscar. Daí o que a gente faz? A gente coloca no envelope, com a numeração, tudo certinho, o objeto, e guarda no nosso armário. Alguns objetos já estão aqui no Achados e Perdidos há mais de 5 anos. Mais de 300 itens foram catalogados só em 2015. Muitos estão novos. A ideia é que o que estiver em bom estado seja doado para instituições de caridade. Mas por que o tribunal fez questão de guardar tudo isso por tanto tempo? Tem muita coisa que não é somente o valor financeiro do objeto. Às vezes, para a gente não é uma coisa que tem um valor, mas para a pessoa tem um valor sentimental, um valor pessoal, alguma lembrança de família que ela perdeu, né? Então a gente costuma guardar por causa disso, porque aconteceu já de uma pessoa ficar bem feliz de ter achado um objeto assim. O Revista TST abre agora espaço para o Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. E vamos saber com a Carolina Sete, editora e apresentadora do Jornada, quais são os destaques da próxima edição do programa. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. O Jornada dessa semana viaja até Macau, no Rio Grande do Norte, para saber como é produzida a maior parte do sal consumido aqui no Brasil. Já no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos saber quais são as dicas de prevenção de acidentes para os pizzaiolos. E mais, no quadro Raio X, nossa equipe viaja até João Pessoa para conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, que completou 30 anos. Tudo isso e muito mais no Jornada, que vai ao ar na segunda-feira, às 7h30 da noite. É com você, Ana Amélia. Ok, Carolina, muito obrigada pelas informações e até a próxima. E esta edição do Revista TST está terminando, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem.